Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá, amigos! Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu recebo um convidado bem especial, o professor Guedes de Oliveira, escritor, advogado, conhecido por muitos aqui na região e já tem um vasto currículo aí, com vários livros, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, mostrando a importância de uma mente ativa, envelhecer sempre ativa aí, com um papo muito bacana. Professor, obrigado a presença no programa Saúde em Dia. Eu que agradeço a recepção, o acolhimento, e estou à disposição para as perguntas e darei as minhas respostas convenientes. Mas fico muito agradecido desse convite do Dr. Eduardo. Professor, primeira pergunta, o senhor é de Capivari, a gente conversando aqui um pouco antes da entrevista, queria que o senhor passasse essa história para o público em casa, como é que foi vir de Capivari para Indaiatuba, como é que foi todo esse início? Isso, perfeitamente. Início da década de 70, eu trabalhava na Matarazzo, em Campinas. A Matarazzo, em Campinas, tinha uma divisão de óleos. E eu, morando em Capivari, tinha que vir para Campinas trabalhar. Então, eu falei, mas como que fica muito longe e tudo? E a minha mulher, naquela época, em 1970 que ela iniciou, ela prestou concurso na saúde e passou para trabalhar como visitadora sanitária no centro de saúde, ali na Presidente Vargas, perto da Judite, ali, Textil Judite. E ficou mais fácil para mim. Aí vim para cá, comecei a dar aula na escola de comércio. Já naquela época já estava trabalhando com artigos em jornais. Artigos, umas colunas livres, né, que eu tinha, tanto no jornal Democrata, que chamava Coluna Filosofando, jornal Democrata, né, que tinha como titular o Pedro Castilho, né, ainda vivo, e o jornal Tribuna de Indaiá, com a convite do José, do Maneto, dos filhos do Gabino, que eu já conhecia há algum tempo em Capivari. Então, comecei com artigos e trabalhando, fazendo toda essa parte de jornalismo, mas livre. Eu tinha a coluna minha, foi o que reuni depois em esses artigos todos e vamos dizer, reflexões em livros que hoje estão sendo publicados. Muito bem. E o senhor é advogado também, né? Teve toda uma carreira aí na parte como advogado, é isso? Isso, eu trabalhei como juiz, na época, juiz classista, né? 7 anos na vara do trabalho de Indaiatuba, né? Representante do lado do empregador. Então, trabalhei algum tempo lá, que na realidade, eram os 3 juízes, um togado e 2 classistas que decidiam as questões trabalhistas na época. E não eram poucas as questões trabalhistas lá, principalmente sabendo-se que aqui em Indaiatuba era vamos dizer, um centro de confecções. As confecções aqui em Indaiatuba batiam qualquer lado do país. Então, imagine, um polo, tanto é que foi criado depois
o shopping confecções lá, no shopping de calças, de jeans, shopping jeans, né? De Indaiatuba, com quem você vai lá pro Distrito Industrial. Perfeito. Agora, entrando nessa parte de escritor, o senhor me presenteou aqui com um dos livros, que eu tenho, assim, mais de 25 livros nessa longa trajetória como escritor aí nessas décadas, essas crônicas e outros bichos. Volume 1 aqui. Aqui, o que a gente encontra aqui? Encontra as histórias que eu vi, ouvi e senti, tanto em Capivari como em Indaiatuba. Fatos pitorescos, coisas que aconteceu na cidade, tudo aquilo que dá um momento para você de reflexão, de alegria nesse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, né? É um livro gostoso porque hoje as crônicas têm um poder muito enorme, né? Porque são coisas curtas, né? E que você lê, acaba, para ali, deixa quietinho ali, volta no outro dia, lê, diferentemente de um romance que você tem muito tempo para ficar, e hoje o tempo está bem curto, né? Dessas crônicas aqui, o senhor pensaria uma assim, Sim, que marcou muito? Qual? Vamos lá. Na década de 70, houve uma disputa varziana aqui em Indaiatuba entre um time de futebol aqui da cidade e Cardeal. Então, o time daqui foi jogar no Cardeal para decidir o campeonato. E ali, chegando lá em Cardeal, uma chuva torrencial que se caía na cidade, e o jogo transcorreu normalmente. Então, 0-0 no primeiro tempo e 0-0 no segundo tempo até o final. No final do jogo, o centroavante de Cardeal chutou a bola, e aquela bola era chamada bola de capotão, que era amarrada, tudo assim, né? E a bexiga foi e o capotão ficou. Aí o goleiro agarrou o capotão da bola e a bexiga entrou. E aí a decisão, né? Foi gol ou não foi gol? Foi gol ou não foi gol? E ficou aquela indecisão. Isso é fato ocorrido. E decisão. Aí, tanto o time daqui, de Indaiatuba, e como o de Cardeal, falou, não. Um falava uma coisa, outro falava outra. O juiz falou assim, olha, está complicado isso aí, eu vou decidir. E como o Salomão, né, ele decidiu até bem. Ele falou, olha, não dou nenhum gol para cá e nenhum gol para lá. Então eu vou falar assim, o Cardeal ganhou por meio gol. Meio gol? O campeonato varziano naquele ano lá saiu como meio gol. É a primeira vez que eu escuto isso, não. Meio gol. Acho que esse entrou para o livro A História do Futebol. Meio gol. Mas eu vou contar uma de Capivari, porque eu contei de Indaiatuba, e no livro, acho que no segundo, eu já conto uma de Capivari. Que é esse? Esse eu vi. Esse eu vi o decreto. Então, José Estanislao do Amaral foi prefeito em Capivari, que era irmã da Tarsila do Amaral. E ele gostava de umas birinatas, vinha de Mombuca, já bebia aqui, bebia lá, e chegava tarde na prefeitura. Quando ele chegava tarde na prefeitura, os funcionários já estavam trabalhando e com os cavalos amarrados, porque na época aqui em Indaiatuba também tinha umas argolas chumbadas no chão, onde você amarrava seu cavalo e ia fazer qualquer comércio, trabalhar numa coisa e outra lá, né? E todos amarrados lá. O prefeito, quando chegava tarde, 9, 10 horas, 11 horas lá para a prefeitura, já não tinha lugar para colocar o cavalo dele. Aí ele fez um decreto. E esse decreto, como tinha um primo que trabalhava na secretaria, na prefeitura, em Capivari, eu vi esse decreto. Ele dizia assim, mais ou menos, eu, José Estanislao do Amaral, prefeito de Capivari, usando das prerrogativas que ele me concede, de artigo tal, decido, a partir de hoje,
é proibido amarrar burro de quem quer que seja em frente à prefeitura. Depois vinha, parágrafo 1º, só será permitido amarrar o burro do prefeito. Isso entrou para a história de Capivari também. Só será permitido amarrar o burro do prefeito. Talvez coisa. fosse propriedade. Essas historinhas, depois conto outras lá, que sempre com uma pitadinha de palavras. E de assim. Indaiatuba, uma também mais curiosa. O senhor que tem várias aí, que o público está adorando esse papo. A mais curiosa foi um jogo. Fui um dos, modesta parte, fundadores da APAE, né? Sim. E na época a gente estava arrecadando dinheiro para a formação, na década de 70 também, e estava difícil. Então, proporam fazer um jogo entre Primavera, no campo do Primavera e Milionários. O Milionário jogava Dudu, Ademir da Guia, Chevrolet, tá? Mas a figura principal dos Milionários que vinha no contrato era Garrincha. E lotou, né? Todo mundo queria ver Garrincha jogar. Aí foi lá, tudo lá, começou o jogo. Garrincha não estava, não tinha chegado ainda. E aí o povo não queria saber do Garrincha, que ou devolve o dinheiro, ninguém queria ver aqueles outros jogadores, né? Aí paramos o jogo, fomos conversar com o Dudu que tinha mais a liga. Falei, Dudu, como que fica aí? Nós conversamos. Garrincha não veio, ele falou, tá vindo. Ele vem, então o Opala dele vem vindo lá, Opala, não sei o que, era um carrão, ele vem vindo lá. E Garrincha veio mesmo. Mas ele estava na parte de trás do carro, babado, completamente, nem parava de pé. Aí fomos no vestiário, demos um café, fizemos isso, fizeram aquilo, tentamos segurar ele de pé, ele caía, não parava. Falei, como que esse homem vai jogar futebol? Até que foi, e o pessoal gritando, queremos Garrincha, até que colocamos Garrincha no jogo. E aí foi assim, olha, ele vai colocar no campo, mas ele fica na lateral, ninguém passa a bola para ele porque vai ser um vexame. E ele com aquela perna torta, ele ia de um lado do outro, ninguém passava a bola. O pessoal não queria. Não queria mesmo, né? Não queria ver ele jogar. Aí no fim parou de novo, falou, desse jeito não vai dar. Ou você põe ele para jogar futebol, não é? Aí o Dudu falou, eu vou passar a bola para ele, não sei o que vai acontecer, mas vou passar. Aí passou a bola para ele, olha, doutor Eduardo, olha, 76 anos eu posso falar, essa coisa me arrepia. A bola, o Dudu passou a bola para ele, a bola bateu no peito dele, parou, a bola parou no peito dele, a bola não descia. Eu falei, meu Deus do céu, acho que ele colou no peito, não sei, né? A bola parou assim, foi o delírio geral. Só aquilo lá já valeu o ingresso. Aí a bola foi descendo no chão. Aí quando desceu no chão, assim, ele pisou, aí caiu. Bom, aí não levantou mais, né? Aproveitando esse relato do senhor, uma ocasião eu estava no Rio de Janeiro e eu tive o privilégio de almoçar com o Jairzinho. Jairzinho, Nossa Senhora. Ele é padrinho de uma amiga minha, médica em comum. E a gente estava num congresso brasileiro no Rio, e ela falou, vou chamar o padrinho para almoçar com a gente. Estava eu, ela, mais amigos, né? E eu fiz uma pergunta para o Jairzinho, que estava lá na seleção de 70. E que seleção! Jairzinho, na sua opinião, quem foi o melhor jogador de todos os tempos? O senhor sabe qual foi a resposta do Jairzinho para mim? Garrincha. Ele falou, Eduardo, o Garrincha, o QI dele era muito baixo. Aquele futebol que ele tinha lá, ninguém ensinou para ele. Ninguém. E do que eu vi jogar, e o que esse cara fez em campo comigo, dentro, o relato que o senhor deu de dribles, de posicionamento, ele falou, é inacreditável. Eu pensei que ele ia falar que era o Pelé. De repente a turma em casa aí vai estar até me criticando também, mas é a opinião do Jairzinho, gente. Então ele até falou, assistam o filme do Garrincha, Estrela Solitária. Infelizmente, o alcoolismo venceu o Garrincha. Ele deve muito a Elza Soares, que foi uma grande mulher que ajudou ele.
Professor, E a perna, e com detalhe, hein? Aquela perna torta. A perna dele lá é a perna dele. Não tem, não é para jogador de futebol aquilo. professor, Os o padrões- programa está chegando ao fim, um bate-papo Nós chegamos. espetacular. A gente ia ficar aqui muito tempo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o público em casa, para a gente já finalizar na sequência. A mensagem é uma mensagem de otimismo. Nós estamos aí prestes a comemorar 7 de setembro. Nós vamos comemorar 7 de setembro dentro da gente. Não, assim, o partidarismo daqui para lá, você fica borbulhando no ouvido das pessoas, coisa para cá, fake news, que vai ser isso, vai ser aquilo lá. O país não tem uma história de guerras e guerrilhas e de lutas faticídias, nada. Aqui nós temos um comportamento diferenciado dos demais. Pouca coisa que houve aqui foi... Nem houve uma luta, nada, né? O grito de Ipiranga foi feito no Ipiranga, depois de 30 dias levaram para a corte do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma coisa tão... a gente sempre acha que deve ter um pouco de reflexão, pensar bem no que vai fazer e decidir entre o joio e o trigo o que é o melhor. Sem partidarismo, sem nada. Isso aí não faz parte da índole do nosso povo brasileiro. Professor Guedes de Oliveira, muito obrigado pela presença, um bate-papo, assim, aprendi com o senhor aqui, histórias fantásticas hoje. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa, quer compartilhar com algum amigo, familiar, tem o Instagram, YouTube, Facebook, lá você tem todos os programas anteriores. E esse conteúdo em áudio também, podcast, Spotify, você pode ir no carro, no trânsito, na academia, fazendo uma corrida aí no Parque Ecológico, está atento a essas dicas e entrevistas brilhantes. Fica aqui a dica do livro bacana, quanta história bacana tem aqui, e a gente se vê num futuro programa. Tchau!